6 necessidades escondidas que secretamente controlam o nosso comportamento. Existem 6 necessidades, tá? Humanas, obviamente, que a gente tem, que controla a forma como a gente se comporta. Isso é muito interessante e eu li esse artigo e eu quero compartilhar com vocês, tá? Então vamos começar falando. Eu queria primeiro falar sobre essas necessidades que nós temos e depois eu queria falar sobre como o nosso comportamento é moldado por conta dessas necessidades. E depois eu queria falar sobre os medos que a gente consegue identificar a partir de cada perfil, né? A partir de cada uma dessas necessidades. E, whatever, como a gente consegue fazer pra, sabe, mudar esses comportamentos caso a gente se identifique com uma dessas necessidades, tá? Então, vamos lá. Primeira necessidade, a necessidade de significado. Como assim, Poliana? Sabe aquela pessoa que ela fica te interrompendo numa conversa, você tá numa conversa em grupo e ela interrompe a conversa. É aquela pessoa que gosta de contar história pra elevar o status dela, sabe? Pra ela se sentir não é superior, mas ela se sente bem, sabe? Ela fala, ai, porque no ano tal eu fiz tal e tal coisa. Ai, porque eu, sabe? Ela precisa de reconhecimento, ela precisa ter créditos daquilo, sabe? Ela precisa que as pessoas notem o quão especial ela é. Essa é a necessidade de ser notada, de notar que ela tem significado, que ela importa, sabe? Tá, então, primeira necessidade. Segunda, a necessidade de aprovação. Meu Deus do céu, existem muitas pessoas assim, tá? Mas whatever, vamos falar sobre isso. A necessidade de aprovação é aquela pessoa. Eu tô olhando minha colinha aqui, tá? Mas é aquela pessoa que ela. Quando ela vai falar uma coisa, vamos supor que ela tem que dar um feedback negativo pra alguém. Ela vai falar de um jeito mais açucarado, sabe? Ela vai ser aquele tipo de pessoa que se desculpa demais. Às vezes a pessoa nem fez nada, mas tá se desculpando. Um exemplo esses dias, eu tava num grupo e mandaram uma mensagem bem assim, desculpa, mas preciso ir ao banheiro. Você não tem que pedir desculpa pra dizer que você vai ao banheiro, sabe? Esse tipo de coisa. É aquele tipo de pessoa que ela muda de opinião pra evitar conflito. É aquele clássico tipo de pessoa que sempre quer evitar conflito. Então ela pode até mudar de opinião, ela esconde os sentimentos que ela tem pra evitar conflito, tá? Ela vamos dizer assim, ela quer que as pessoas gostem dela. Ela quer ter essa aprovação das pessoas, sabe? Vamos pro terceiro agora. Terceira necessidade que nós temos, né? Assim, cada pessoa vai ter um pouco mais ou menos de cada uma dessas necessidades e etc. Mas vou falar sobre isso mais à frente. Terceira, aceitação, tá? É aquela pessoa que ela é conformada demais com as coisas. Conformada demais, até demais, sabe? Aquela pessoa que, ai, nossa, bati seu carro. A pessoa, ai, não, tudo bem, não tem problema. Ai, nossa, sei lá, te atropelei. Ah, não, tudo bem, não tem problema. Entende? Aquele tipo de pessoa conformada até demais. Ela ri quando ela tá em uma situação desconfortável. Eu vejo isso acontecer demais. Se vocês pararem pra prestar atenção, isso acontece muito. É aquela pessoa que às vezes esconde a verdade pra manter a paz dela. Manter a paz dela. No fundo, a motivação dessa necessidade dela é: por favor, não me rejeitem. Ela não quer de forma alguma ser rejeitada, ela quer ser aceita. Entende? Vamos falar do quarto agora. Quarta necessidade, a de inteligência. É aquela pessoa
que ela quer que as pessoas vejam o quão inteligente ela é. Então, é aquela pessoa que ela vai explicar demais quando ela estiver falando sobre algum assunto. Ela vai usar palavras um pouco mais rebuscadas para parecer mais inteligente. Ela vai argumentar demais para provar um ponto, para provar que ela está certa. É esse tipo de pessoa, é aquela pessoa que ela quer que as pessoas vejam o quão inteligente, o quão esperta ela é. Beleza. Vamos pro quinto agora. Quinta necessidade. Essa é muito interessante, que é a de, como posso dizer, dó. Dó é uma ótima palavra. Ela quer que as pessoas sintam dó dela. Ela quer que as pessoas confortem ela. É aquela pessoa que ela vai sempre estar falando de coisas ruins que estão acontecendo na vida dela e que ela pegou o ônibus e estava lotado e estava fedido e estava suando e estava calor e estava isso e estava aquilo, e ela quer que as pessoas mostrem simpatia. Ela quer que as pessoas confortem ela. Ela é aquela pessoa que ela vai jogar pequenas falas para buscar atenção, ela quer atenção. E frequentemente também tem um pouco de manipulação emocional. Essa pessoa geralmente ela vai ser um pouco boa com isso. Essa questão da manipulação emocional. Mas beleza, entenderam, né? Essa pessoa que ela quer ser resgatada, tá? Falando em outras palavras, ela quer ser resgatada. E temos o sexto, finalmente, a sexta necessidade, né? Que é a de poder, força. É aquela pessoa que ela quer que as pessoas notem que ela está no controle. Nossa, esse perfil é muito interessante. É aquela pessoa que ela tá em um grupo, ela vai ser a dominante, ela se coloca como dominante nas conversas, sabe? Não só em um grupo, pode ser ela falando com outra pessoa. Esse tipo de pessoa, ela precisa estar certa. É aquela pessoa que não aceita estar errada, de forma alguma ela está errada. Ela constantemente usa algumas estratégias de, por exemplo, falar verdades que não eram, tipo assim, não era necessário falar, pra humilhar o outro, pra punir o outro, e ela se colocar como superior, como dominante naquela conversa, naquela situação. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que ela quer, então, resumindo, ela quer que as pessoas notem que ela está no controle. Beleza? Tá. E é muito legal trazer essas necessidades humanas porque a gente se identifica, a gente vê qual é a necessidade que a gente tem dentro da gente e, poxa, por que que eu tenho isso? E o que que isso diz sobre mim, né? Vamos fazer uma análise agora sobre o que que isso diz sobre mim? Tá, gente, agora vamos falar sobre o medo que cada necessidade dessa mostra pra gente, né? Então, se a pessoa tem a necessidade de tal, é porque ela com certeza tem medo de tal coisa. E vamos falar também sobre situações, tá? Vou trazer situações para vocês verem que, claro, vocês com certeza já presenciaram situações de todas essas necessidades. Então, você consegue identificar. Poxa, já vivi isso. Então, sim, essa pessoa provavelmente tem essa necessidade. Então, e esse medo também, né? Vamos lá. Vamos falar sobre, então, a primeira necessidade, que era a necessidade de significado, né? É aquela pessoa que ela tem necessidade de se sentir importante, destacada, etc. O medo. Que medo essa pessoa revela, né? Esconde, vamos dizer assim. Ela tem medo de ser insignificante, ela tem esse medo da insignificância ou da invisibilidade, de ser invisível. A pessoa, ela age, ela se comporta. Lembra que eu falei que essas necessidades moldam o nosso comportamento? Ela se comporta de forma que ela consiga provar o seu valor. E não, para ela não se sentir só mais uma, sabe? Vou pegar exemplos aqui da minha cola. Por exemplo, aquela pessoa que você conta uma história pra ela que aconteceu com você.
Tipo, ai, nossa, hoje eu tava com uma dor de cabeça. Aí ela vem e fala, nossa, eu tenho enxaqueca há 3 anos. Ela sempre tenta, às vezes ela até te interrompe pra começar a contar uma história maior ou pior do que a sua. Ou ela, é, ou ela encontra jeitos de falar, de mencionar cargos que ela tem, posses que ela tem, sabe? Coisas que ela comprou, ou pessoas famosas que ela conhece, em, tipo, conversas que não tem nada a ver com isso, sabe? É, por exemplo, outro exemplo, a pessoa fica visivelmente irritada, tipo, ela fica irritada quando tem um projeto em grupo, um trabalho em grupo, que ele é elogiado e o nome dela não é citado especificamente como um destaque do grupo, sabe? Tipo, ai, fulano ajudou muito nisso. Não. Ela fica visivelmente irritada com isso. Tá? Então, é esse medo de ser invisível, de ser só mais uma, de ser irrelevante. Boa? Legal, né? Tá, agora vamos falar da segunda necessidade, que era a necessidade de aprovação. Que é bem legal, porque muita gente tem essa necessidade de aprovação. É a necessidade de validação e de elogio, tá? O medo que essa pessoa esconde é o medo de não gostarem dela ou de causar conflito. A pessoa, ela vai... Ah, tá, vou dar os exemplos agora. Por exemplo, é aquela pessoa que quando alguém esbarra nela e ela pede desculpa. É como se ela tivesse, desculpa por eu existir, por eu ocupar este espaço, sabe? Não faz nem sentido. É aquela pessoa que, por exemplo, você tá num grupo e aí todo mundo fala, nossa, eu odeio esse filme. E ela fala, eu também não gostei desse filme. Mesmo que ela tenha adorado o filme. Porque ela não quer gerar conflito, ela não quer, sabe? Então ela até muda a opinião dela pra não gerar conflito. Isso é muito louco. É aquela pessoa que tá num grupo de piada, num grupo, e aí alguém fala uma piada e ela não achou graça nenhuma, mas ela ri do mesmo jeito. Ou as pessoas estão falando coisas ofensivas e ela não fala nada pra contrariar a pessoa, só pra manter um clima agradável, sabe? Então é isso. Então vamos. O medo então dessa pessoa que necessita de aprovação é isso, que de desagradar, de causar atrito, de que alguém não goste dela. Ela tem medo de que as pessoas não gostem dela. Beleza, vamos pro terceira necessidade, que é a necessidade de aceitação, tá? Aqui, o medo da pessoa que tem necessidade de aceitação. Primeiro, vamos falar sobre o que é a aceitação, né? A aceitação é aquela necessidade de se sentir incluído em um grupo, de se sentir desejado por um grupo, pertencente de um grupo. Isso é muito importante, tá? E aí, o maior medo é o medo da rejeição. A pessoa que morre de medo da rejeição, tá? Então, medo de ser excluído, medo de ser visto como estranho. E diferente da necessidade de aprovação, tá? Aqui o foco da necessidade de aceitação é pertencer a um grupo e não necessariamente ser elogiado, que seria o caso da necessidade de aprovação, tá? Então, seguindo, vamos continuar falando sobre a necessidade de aceitação. Vou trazer situações agora, tá? Então, primeiro exemplo. A pessoa, ela vê algum erro grave em, sei lá, alguma decisão do grupo, mas ela não fala nada pra não correr o risco de ser colocada de lado, sabe? De ser excluída. Ela começa a se vestir, a falar e a agir exatamente como aquele grupo pra pertencer àquele grupo. Ela pode até acabar perdendo um pouco da sua personalidade por conta disso. É aquela pessoa que sente muita ansiedade se ela tiver que almoçar sozinha ou se ela tiver que ir numa festa, num evento sem companhia, ela fica ansiosa, nervosa, tem esse pânico de ficar sozinho, sabe? Tá.
Então, entenderam que é o medo da rejeição, de se sentir excluído, visto como estranho, beleza. Esse da necessidade de aceitação. Agora vamos pro quarto. Vamos falar sobre a necessidade de inteligência. Eu adoro falar sobre esse. A pessoa que tem essa necessidade de inteligência, ela vai ter medo de parecer estúpida, medo de parecer idiota, medo de parecer burra, medo de ser descoberta como uma fraude, né? E aí vamos colocar exemplos, tá? Situações. Eu adoro trazer situações. É aquela pessoa que é um dicionário ambulante. É aquela pessoa que ela vai trazer palavras, jargões, técnicos desnecessários para confundir a pessoa não entendeu o que ela tá falando, ou para impressionar, tá? Eita. Eita, que abriu aqui o meu botão, peraí. Pronto. É aquela pessoa que, né, em vez de ela falar com clareza e tal, não, ela vai trazer jargões, ela vai falar de, sabe, de jeito mais rebuscado pra confundir as pessoas ou impressionar as pessoas. Outra situação. É aquela pessoa que ela interrompe uma pessoa pra fazer uma correção do que essa pessoa falou, sendo que isso era totalmente irrelevante, ela só quer mostrar que ela sabe mais do que aquela pessoa. Por exemplo, a pessoa tá contando, ai, porque não sei o que, não sei o que lá, em 1999 aconteceu isso. Aí a pessoa fala, na verdade, foi em 1998, não 1999. Ai, que ódio que eu tenho disso, gente. Meu Deus do céu. Ai, tá. É aquela pessoa que ela não consegue falar. A terceira situação sobre essa pessoa é aquela pessoa que ela não consegue falar que ela não sabe de alguma coisa. Não consegue. Ela vai inventar uma resposta, ela vai ficar dando voltas pra te responder, sem nunca admitir que ela não sabe responder, tá? Então entenderam, né? O maior medo dessa pessoa é parecer estúpida, parecer idiota, parecer burra pra alguém. Ai, ai, tá. Quinta necessidade. Vamos falar da necessidade de piedade, aquela pessoa que constantemente se vitimiza. O maior medo dessa pessoa é não receber amor, é ter que enfrentar essa vida sozinho. Ela acredita que ela só vai receber atenção se ela tiver problemas. Então, por isso que ela tá constantemente falando sobre problemas que ela tem, porque ela quer receber amor, carinho, ela quer ser confortada. E ela acredita que ela só vai ser confortada, receber esse amor, se ela se vitimizar, se ela trouxer essas situações ruins que aconteceram na vida dela e as pessoas forem lá confortar ela. Tá? Vou trazer exemplos de situações. Tá? Vamos. Sabe aquela pessoa que ela solta um suspiro bem alto, pesado, assim, dramático, para as pessoas perguntarem: o que aconteceu? Você tá bem? O que aconteceu? E aí ela começa a falar. Aquela pessoa que ela sempre, né, conta os problemas dela, você dá uma solução e ela fala: ah, não, mas isso não vai funcionar pra mim porque isso e aquilo. Ela não quer uma solução, ela quer consolo. Então ela sempre fala: ah, não, mas isso não vai dar certo por conta disso, isso e isso. E é aquela pessoa que, assim, você fala um problema, ela vai vir falar que um problema. Tipo, você fala um problema, ai, nossa, eu tô me sentindo mal hoje. Ela vem falar: nossa, eu tô me sentindo mal há 3 meses. Sabe? Esse tipo de pessoa. Então, o medo dessa pessoa é não ser amada, não receber carinho, e ela acredita que ela só vai receber carinho e amor se ela tiver problemas. Vamos para a sexta necessidade, tá? Necessidade de poder, tá? Qual é o maior medo dessa pessoa? O maior medo dessa pessoa é
ser vulnerável, se colocar como vulnerável, estar em uma posição de vulnerabilidade, ser machucado, perder o controle de uma situação. Então, esse é o maior medo dessa pessoa, tá? Deixa eu ver se na minha cola tem mais alguma coisa falando sobre isso. Não, é isso mesmo. É a pessoa exatamente isso. Ela tem medo. Então, voltando, é a pessoa que tem medo de ser machucada, de se colocar em uma posição de vulnerabilidade e de perder o controle de uma situação. Então, vamos dar exemplos agora de situações. Você provavelmente já conviveu com uma pessoa que tem essa necessidade, tá? Primeira situação. É aquela pessoa que ela usa o silêncio, sabe, o tratamento de silêncio? Ela usa o silêncio como uma arma para punir as outras pessoas, deixar as outras pessoas inseguras, mantendo o controle emocional da relação, daquela situação. Entenderam? Então é aquela pessoa que faz o tratamento de silêncio. Ela vai ficar em silêncio e você vai começar a se sentir mal, ansioso, inseguro. E assim essa pessoa mantém o controle da situação. É aquela pessoa que ela... Segunda situação, é aquela pessoa que ela tende a falar mais alto que os outros, a ocupar mais espaço que os outros, sabe? Pra subconscientemente, intimidar os outros. Assim, essa é a tendência de ela querer controlar, intimidar, se colocar como superior, como dominante. Então, ela tende a falar alto, ocupar espaços, gesticular bastante, sentar, ocupando bastante espaço. Essa pessoa, tá, terceira coisa, né, sobre essa pessoa. Essa pessoa, ela vai se recusar a pedir ajuda, porque pedir ajuda é o fim para essa pessoa, seria um sinal de fraqueza, de falta de controle, de depender de alguém. E jamais, assim, as pessoas jamais querem depender de alguém, quer se colocar em posição de fraqueza ou de falta de controle de algo. Vamos falar agora sobre como lidar com cada tipo de pessoa desse que a gente falou agora. O que irrita essas pessoas? É sobre isso que eu quero falar. Qual é o gatilho que, quando alguém age dessa forma com essa pessoa, ela fica extremamente irritada, ela fica ansiosa, nervosa, ela não gosta. O que ela não gosta? Pra gente entender como que a gente lida com cada um desses tipos de pessoas. Então vamos falar da pessoa, primeiro, que tem essa necessidade de significado, de ser destaque, de ser diferente, de ser especial, tá? Para elas, a indiferença é o maior gatilho delas, é aquilo que é, meu Deus do céu, porque elas querem ser vistas, elas querem ser notadas, elas querem ter significado. Então, quando ela é tratada como só mais uma, é um insulto para elas, entendeu? Ah, não, essa é só mais uma. É um insulto isso. Por exemplo, quando alguém esquece o nome delas, ou alguém esquece o cargo que elas têm, ou quando elas têm que esperar numa fila comum, ao invés de esperar numa fila com tratamento VIP, quando ela tem que... quando alguém não reage com emoção, com admiração, com espanto, quando ela conta alguma conquista dela, sabe? Isso deixa ela furiosa, tipo assim, como assim? Sabe? A pessoa conta, nossa, você não acredita, passei no concurso aí, passei no concurso que eu queria, não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa, ah, legal. Nossa, isso deixa a pessoa irada, sabe? Vamos falar sobre a segunda necessidade agora, que é de aprovação. O que deixou essa pessoa totalmente irritada? Ou, sei lá, mal, nervosa, etc. É alguém ser fria com ela, ou criticar de forma direta ela, tipo, criticar ela. Essa é a pessoa que ela precisa de aprovação. Como assim? Como assim? Você critica ela, entendeu? Ela vai sentir que você não gosta dela.
é aquele tipo de pessoa que quando você responde ela de maneira seca ou breve, você manda um emoji ou você fala só não, sabe? Você responde de maneira seca, ela vai entender que você não gosta dela. Quando alguém vai critica ela, por exemplo, num trabalho, a pessoa vai e alguém critica ela no trabalho, ela vai levar sempre pro lado pessoal, ela vai falar: se essa pessoa não gostou do meu trabalho, é porque ela não gosta de mim, sabe? Outro exemplo, alguém visualiza a mensagem dela e não responde na hora. Pô, essa pessoa não gosta de mim. Isso deixa ela mal, sabe? Vamos para a terceira necessidade, que é a necessidade de aceitação. Necessidade de aceitação. Qual é o maior gatilho dessa pessoa? Lembrando, aceitação é aquela pessoa que ela tem essa necessidade de ser aceita, de pertencer a um grupo, de que as pessoas gostem dela, blá blá blá. É parecida com a de aprovação, mas a aprovação é o quê? A pessoa quer ser elogiada. A aceitação, ela quer pertencer a um grupo, tá? Qual o maior gatilho que ela tem? Quando alguém destaca algo negativo dela em um grupo, por exemplo, você tá num grupo de pessoas e alguém vira e fala: nossa, mas você fala demais, hein? Meu Deus, é tipo uma morte pra elas. Ou quando tem alguma pressão em cima dela pra mudar alguma coisa nela, ela sente que ela não tá sendo aceita por aquele grupo, sabe? Uma coisa que ela não gosta. Tá em um grupo e aí alguém virar pra ela e falar: e você, o que você acha? E ela ter que expor essa opinião dela publicamente deixa ela ansiosa. Quando ela não gosta quando tem mudanças muito grandes em rotina, no grupo, sabe? Em relações. Esse tipo de pessoa. Tá, vamos pra quarta necessidade, que é a necessidade de inteligência. Tá? Esse é muito engraçado. O maior gatilho da pessoa que tem necessidade da inteligência, de parecer inteligente, é ser corrigido. É uma morte para esse tipo de pessoa. Porque a personalidade, a identidade dessa pessoa tá muito baseada em eu estou certo, em estar certo. Né? Então, você corrigir alguém, tipo, alguém me corrigir, ou pior ainda, alguém que ela considera menos capaz que ela, corrigi-la. Cara, isso tira a pessoa do sério. Eu já vi isso acontecer, por isso que eu fico tão animada. Eu já vi isso acontecer na minha frente. Enfim, exemplos. Não, exemplo não. Outras coisas, outras situações. Alguém dá argumentos emocionais ao invés de argumentos racionais. A pessoa virar e falar: ah, eu sinto que isso tá certo. Não, para essa pessoa, isso não pode sair da boca de alguém. Você tem que virar e falar: os dados mostram que isso está certo, sabe? Aquela pessoa que fica super irritada também quando alguém explica alguma coisa para ela que ela já sabe, né? O famoso mansplaining. Ela fica super, super irritada de ter que ouvir, é como se ela estivesse perdendo o tempo dela. Outra coisa, quando alguém fala, tem com algum erro de português ou escreve com algum erro de português, é o fim também. Ela não escuta mais essa pessoa, pra ela já é uma pessoa inferior, vamos dizer assim. Enfim. Beleza, deu pra entender, né? Quinta necessidade, que é a necessidade de piedade, né? Aquela pessoa que ela quer conforto, quer ser amada. E aí é muito engraçado, porque o que mais irrita essa pessoa, o que parece muito contraditório, mas o que mais irrita essa pessoa é você resolver os problemas dela. Porque ela não precisa que você resolva os problemas dela, ela quer ser validada, ela precisa que a dor dela seja validada. Se o problema some,
a atenção também some, entende? Se o problema some, o amor some. É assim que ela entende. Então, o que deixa ela furiosa? Ela, por exemplo, vamos supor que a pessoa, ela vai e conta algum problema que ela tá tendo, e você vira e fala, ah, mas veja pelo lado bom. Não, 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 não. Ou, ah, isso não é nada, vai ficar tranquila, vai passar. Isso é o fim pra essa pessoa. Porque, entenderam, né? Outra coisa que ela odeia também além dessas frases, vamos dar situações. Você fala, ai, nossa, a pessoa vai falar, ai, nossa, tô com uma dor de cabeça. Aí você vira. Tem gente. Aí você vira e fala, ah, eu tenho esse remédio aqui pra você. Você quer? Toma que vai passar rapidinho. Ou, outra coisa que irrita muito essas pessoas, outra situação. Ela ver, olha que interessante, tá? Isso aqui vai ser muito interessante. Ela ver outras pessoas recebendo atenção por estarem felizes ou por serem bem-sucedidas. Porque ela não acredita que ela pode receber amor, carinho, compreensão através disso, dessa forma. Interessante, né? Pesado, né? Pois é. Sexta necessidade, vamos falar sobre, então, os gatilhos, o que irrita essa pessoa, que é a pessoa que precisa, necessita de poder, necessita estar no controle, tá? O gatilho que essa pessoa tem, que deixa ela super irritada, é duas coisas principais: desobediência e perda de tempo. Essa pessoa, sabe, qualquer pessoa que atrapalhe o ritmo dessa pessoa, de qualquer forma, ou desafia a autoridade dessa pessoa, nossa, é vista como um ataque direto. Ela fica super irritada, furiosa, entende? Exemplos, tá? Situações. Pessoas lentas demais. Pessoas que são muito indecisas, ou que aquelas pessoas que ficam dando rodeios, ficam falando devagar demais, fica dando rodeios, dá voltas e voltas pra falar uma coisa. Ou fala muito lento, é muito indecisa pra decidir qualquer coisa. Isso irrita muito esse tipo de pessoa que precisa de controle, de poder. Outra coisa, ser interrompido. Nossa, se interrompeu, essa pessoa vai ficar super irritada. Sabe? Às vezes ela não vai demonstrar, mas ela vai estar irritada por dentro. Ou, o que mais irrita essa pessoa de tudo, ela ser questionada. É questionarem o que ela disse, o que ela falou, o que ela acredita, qualquer uma dessas coisas. Alguém questionar ela, ainda mais em público, nossa, esse é o fim para essa pessoa. E outra coisa que, assim, isso eu acho mais, assim, não sei se faz muito sentido, mas demonstrações públicas de vulnerabilidade. Por exemplo, ela vê alguém chorando, sei lá, você tá numa reunião e aí alguém começa a chorar. Ela vê isso como fraqueza, como, sabe, ela sente repulsa até. É como se ela enxergasse que essa pessoa está tentando manipular a situação. Isso acontece. Mas, enfim, entenderam, né? Desobedecerem essa pessoa e desafiarem ela, questionarem ela, o que ela tá falando. Isso é o maior medo, a maior insegurança e o que mais irrita elas. Bom, era isso, acho que eu falei demais sobre esses perfis e essas necessidades. E eu acho muito legal falar sobre isso, porque quando a gente entende esses perfis que existem, essas necessidades que existem, e a gente percebe o que tem na gente, a gente se entende melhor, né? Isso é muito legal. E entende as pessoas ao nosso redor também. Entende o que ela tem medo, sabe? E esse medo é a maior vulnerabilidade dessa pessoa. Faz parte da essência dela, sabe? Enfim, eu queria trazer esse vídeo para trazer essa visão de comportamentos de pessoas e também pra gente entender por que a gente se comporta da forma que a gente se comporta, sabe? Então, exemplo, tá? Só fechando o vídeo aqui. Se você se identificou com alguma dessas necessidades, desses perfis, desses medos,
Se observa, tá? Tenta estar consciente. Como que a gente faz pra... Ah, poxa, Poliana, eu me identifiquei com esse aqui do poder, com essa necessidade de poder. O que eu faço? Consciência. A única coisa que você pode fazer é estar consciente. Quando você fala alguma coisa, presta atenção no que você fala. E aí você tenta identificar, poxa, isso tá vindo de onde? De dentro de mim. Eu tô falando isso porque eu tô sentindo necessidade de ter poder nessa situação, de ter controle nessa situação. Eu tô com medo. Eu tô com medo de não ter controle nessa situação e por isso que eu tô agindo assim. Entendeu? Era isso o vídeo de hoje. Um beijo e tchau! Até a próxima!